Cafarnaum, estando Jesus em casa, lhes perguntou: que é que estáveis falando pelo caminho? Mas eles ficaram calados, porque pelo caminho vinham discutindo entre eles mesmos quem deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos, o servo de todos no reino dos céus. E trazendo um menino, o colocou no meio deles e, abraçando-o, falou: aquele que receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. Aquele que me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou, o Pai Celestial. Depois lhe disse João: mestre, vimos um homem que não nos segue expulsando demônios em teu nome, então nós proibimos, porque ele não nos segue. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Em verdade eu vos digo, aquele que vos der de beber um copo d'água fresca, porque sois do Cristo, em verdade eu vos digo, de modo algum perderá seu galardão. Mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no fundo do mar. Se a tua mão te servir de pedra de tropeço, corta, lança fora de ti. É melhor entrares na vida manco do que, tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. Se o teu pé te serve de pedra de tropeço, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançado na geena. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado na geena, onde o teu verme não morre e o fogo não se apaga. Em verdade eu vos digo, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que havereis de lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, vivei em paz uns com os outros, porque esta é a lei. É realmente extraordinário o Evangelho de Jesus quando ensinado sem o véu da letra. Isto é, quando ensinado à luz do mandamento novo, em espírito e verdade. Porque não basta ler o Evangelho, como não basta ler toda a Bíblia. Muita gente foi ler e aí é que preferiu não crer mais em Deus.
explicou muito bem. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quem quiser examinar a Bíblia ou o Evangelho de Jesus com a lógica puramente humana, acaba não acreditando em mais nada. E aqueles que dizem acreditar em Deus, mas querem examinar a Bíblia ao pé da letra, também se tornam verdadeiros criminosos, porque inclusive passam a pregar o ódio em nome de Deus, que é amor. Não. O legionário, por exemplo, sabe discernir espiritualmente a Bíblia Sagrada, também chamada a Palavra de Deus. Porque do contrário, ninguém entende o Evangelho. Eu conto sempre o fato de um catedrático da Sorbonne, uma instituição francesa cultural, conhecida e respeitada no mundo inteiro. E havia lá um catedrático, professor de psicologia e lógica, Dr. Binet Sanglé. Foi examinar o Evangelho, assim, a frio, como se lesse um relatório, como se lesse uma crítica literária, uma explanação filosófica. Não tendo acuidade espiritual, não entendeu o Evangelho. Basta ver, escreveu um livro com esse nome, A Loucura de Jesus. Achou que Jesus era maluco. Por quê? Porque, como diz São Paulo apóstolo na sua famosa epístola, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quem quiser examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem que ter muito preparo espiritual, do contrário não entende a Bíblia. E não entende o próprio Jesus, porque muita coisa parece contradição. Vemos aqui, por exemplo, quando chegaram a Cafarnaum, tendo Jesus entrado em casa, perguntou aos seus apóstolos: o que é que vocês estavam falando no caminho, hein? Jesus sabia o que era, mas queria que eles falassem. E eles ficaram entupigaitados. Por quê? Porque vinham discutindo pelo caminho qual deles era o maior. Eu sou o maior, por isso, por aquilo. Que você, coisa nenhuma, o maior sou eu. Você não vê logo? Você não se enxerga? Ora, se qualquer um fizesse isso, mas os apóstolos de Jesus, querendo ser cada qual o maior, onde é que está a lógica? Porque se Jesus ensinava, aquele que se orgulha será humilhado, aquele que se humilha será exaltado, pela vontade de Deus, pela justiça de Deus. Só Deus pode dizer quem é o maior. Vejam bem, por exemplo, na legião. Na legião ninguém procura ser o maior, porque o legionário sabe que só a Deus cabe o julgamento de seus filhos. Eu deixo o grau a critério de Jesus. Jesus conhece vocês por dentro e dará o grau a cada um conforme a sua vontade infalível, porque é justa. Então, Jesus diz aqui: se alguém quer ser o primeiro, será o último. Porque, de fato, é uma temeridade. Quem é capaz de julgar os sentimentos humanos? Quem é que vai julgar? Só Jesus, porque Ele vê nos corações. A Jesus ninguém pode enganar. Por isso é que nós condenamos aqui a maledicência. Nós temos uma velha campanha: não me fale mal de ninguém. Porque ninguém pode julgar ninguém. Isso compete a Deus através do Cristo e do Espírito Santo. Então Jesus trouxe uma criança e botou no meio dos apóstolos e disse: se não vos tornardes crianças, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque a criança não tem maldade. Ela pode dar uns rompantes, umas coisas, mas basta ver irmãos quando brincam. Daqui a pouco brigam. Daqui a pouco esquecem e tornam a brincar. Daqui a pouco brigam de novo. Depois brincam novamente. Brigar e brincar. Esquecem tudo com a facilidade e formidável. É assim que eu quero que seja a família da LBV. Aqui somos todos irmãos.
Então Jesus trouxe a criança e ainda disse mais. Olhem agora a grande advertência. Vejam bem o que é que disse Jesus, prestem atenção. Aquele que puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao fundo do mar. Vejam bem que Jesus, aquela meiguice, aquela ternura, fez uma imagem forte. Que se amarrar uma pedra desse tamanho no pescoço de um dito cujo aí, ele morre afogado direto. E a imagem é de Jesus, que era bondade em pessoa. O que é que Jesus quis dizer com isso? O pequenino não é apenas um menino. Por exemplo, entra para a LBV um homem de 60 anos de idade. Ele está começando na LBV. Na LBV ele é um menino. Por quê? Está dando os seus primeiros passos na espiritualidade. Se ele chega aqui e vê que o A briga com o B briga com o C, então diz, na Legião também existe briga? Então eu vou pirar. Vou desaparecer porque na Legião também eles brigam entre si. Isso eu não quero aqui dentro. Uma casa dividida não reina. Para uma casa reinar e vencer, é preciso que não se divida. A LBV não pode ser dividida por ninguém. Por isso eu não permito que se divida. Porque às vezes fulano briga com muita razão, outro também tem muita razão, mas quem é que paga o pato? É a LBV que não tem nada com isso. Então o negócio é o seguinte, fica terminantemente proibido haver separação aqui dentro. Quero todos unidos, porque o que nós queremos é ganhar essa parada, é vencer em nome de Jesus para salvar o Brasil. Fica proibido qualquer gesto menos fraternal em qualquer núcleo oposto da LBV. Com quem eu aprendi isso? Com Jesus. Porque se eu permito uma divisão hoje, ela vai se alastrando, é como um incêndio. Daqui a pouco tem um bloco do lado de lá, tem um bloco do lado de cá, e quem é que paga esse pato? Chama-se LBV. Uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não reina. Então primeiro a LBV, depois qualquer briga pessoal. E vejam bem, Jesus mostra o perigo da divisão de uma forma truculenta. Vejam bem, melhor seria para o causador da divisão, ou para o causador do escândalo, que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado com ela no fundo do mar. Não tem escapatória, ele vai morrer afogado. E o que é que ele diz mais? Está aqui no Evangelho, não estou inventando nada. Versículos 43 a 50 do capítulo 9 de Marcos. Se a tua mão te servir de pedra de tropeço, corta a tua mão, lança fora de ti. É melhor entrares manco na vida do que tendo duas mãos ires para a geena. Se teu pé te serve de pedra de tropeço, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés seres lançado na geena. Se teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca o teu olho, lança-o fora de ti. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado na geena. Se o verme não morre, o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que havereis de restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, vivei em paz uns com os outros. Uma casa dividida não reina.
essa união nessa casa, porque o que nós temos é que ganhar essa parada. Essa é a grande meta, esse é o grande objetivo, essa é a palavra de ordem, até a vitória final. Então, viva a LDB! Viva o Brasil! Viva Jesus!